Agora a gente não consegue ouvir ela em nada. Só quando acho que ela fala lá pelo computador dela. Agora ouve. Hum. Então, para a gente poder finalizar essa parte, então o apoio técnico é legal por causa da questão do tripé, por causa da questão da iluminação, tá? Então, acabei de combinar com ele aqui, a gente vai seguir com esse planejamento para a gente fechar esse roteiro até às 11 horas. O técnico chegando, eu faço uma pausa, a gente vai escolher aqui o melhor espaço para vocês. Eu estou bem na dúvida se vai funcionar nesse espaço, porque ele é muito amplo e isso pode dar muito ruído, então a gente vai fazer o teste. Quem quiser fazer o teste, Eliane, eu não quero gravar aqui hoje, mas eu já queria fazer um teste para você dar uma olhada para ver como que tá. Gente, aproveita, porque daí vocês têm até o dia 20 para conseguir fazer essa gravação e mandar o material. E pela orientação que a gente fez na primeira aula, é bom não deixar para o dia 20, né? Porque vocês imaginem todo mundo querendo mandar aula no dia 20. Isso a gente já sabe que o sistema não vai suportar esse envio. A Unesco já mandou um comunicado, acho que todo mundo recebeu a mencionada para mandar antes. Porque eles liberaram lá, tá no edital, né? Até 1 giga é o que a plataforma vai receber de vídeo. Mas é bom a gente fazer todos os testes antes. Então, Eliane, eu não quero deixar o vídeo finalizado aqui hoje, mas eu já quero fazer um teste para poder, depois, quando eu estiver fazendo sozinha, eu ter tranquilidade ali de que está no caminho certo. Então, já aproveita. Eles vão disponibilizar os materiais para vocês, eu vou ficar aqui um pouquinho com vocês, então acho que é legal explorar a oportunidade, tá bom? Então, hoje a gente finaliza essa parte de gravação de videoaula. A semana que vem eu venho no sábado para a gente poder conversar sobre mais alguns livros do concurso, alguns documentos institucionais. Então, a gente vai falar da abordagem do currículo, vamos falar um pouquinho sobre o multiletramento, vamos falar um pouquinho sobre a BNCC, sobre a tecnologia e inovação, a juntar tudo isso aí na concepção do concurso. E aí, no último sábado, eu venho para a gente finalizar com a dissertação. Então, aí vocês, no último sábado, assim, venham munidos, né? Caderno, computador, o que vocês quiserem, porque vocês vão precisar exercitar isso. A gente vai trabalhar na perspectiva de estudo de caso. Então, eu vou trazer algumas situações reais de concurso. A gente vai abordar ali a questão dos erros mais comuns, né? Na hora de responder uma questão dissertativa de um concurso. E aí a gente finaliza esse pacote para deixá-los aí a uma semana da prova, né, gente? Passa muito rápido, essa é a verdade. Então, qual que é a ideia hoje? A gente já conversou um pouquinho. Quem não estava aqui na primeira aula da gravação, que a gente fez o planejamento? Tá. Na primeira aula, nós trabalhamos esse planejamento, iniciamos a construção de um roteiro, vocês estavam organizados lá em grupos, né? E aí, nos grupos, a gente foi conversando sobre algumas estratégias, eu fui dando algumas dicas de como vocês deveriam trabalhar esse processo de gravação, certo? A partir desse planejamento, alguns eu sei que já avançaram nessa construção, alguns ainda estavam me aguardando aqui hoje para a gente poder conseguir fechar essa produção de roteiro. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai retomar esses pontos importantes, a gente vai olhar alguns vídeos para que aquele olhar crítico, sabe? O crítico não desrespeitoso, mas a criticidade no sentido de olhar para aquele vídeo e falar: isso cabe, isso não cabe para essa perspectiva de concurso, tá? Todas as turmas que eu estou compartilhando esses vídeos que eu selecionei, eu tenho dito para eles, foi uma escolha respeitosa, uma escolha muito ética, tá? E a gente parte do princípio que se está publicizado na internet, é público, né? Então, se está na internet, está ali para todo mundo olhar, a gente vai trazer esse olhar para a dimensão do concurso, tá bom? Para que vocês, no momento em que forem se posicionar para fazer essa gravação, vocês consigam ter aí bastante tranquilidade nas escolhas que vocês vão fazer, tá? E aí as dúvidas, depois disso, a gente vai esclarecendo as dúvidas de vocês, porque agora não dá para esperar mais para gravar. Tem que ser essa semana, tá bom? Quem já gravou?
Já fez o teste? Mais alguém? Eu deixei um. O teste foi ótimo, Pro. A sua cara, assim, ó, o teste, sim. Tá aí? Deu 7 minutos. Deu? Deu 5h40. O de 7 eu não concluí o assunto. Não deu tempo. Olha como é difícil. Aí fui reduzir 5h40. Mas assim, não. Mas 5h40 acelerado ou 5h40 tranquilo? Ah, ela já tá te entregando, você viu, né, Pro? Quem tiver com os vídeos aí, se sentir confortável e quiser me mostrar, já para a gente poder olhar no particular, pode me mostrar também, tá bom? Aí a gente vai conversando. Os dois colegas que já me procuraram para a gente alinhar o roteiro, a gente vai ter uma pausa para isso, tá bom? Aí eu já olho com vocês e a gente deixa tudo isso fechado, tá? Educação especial? Oi? Também é da educação especial, colega? Não, qual que é a sua área, Pro? A minha área é geografia. Geografia. Então vamos lá, gente. Tem 2 pontos aqui do edital. Não, já eu deixo vocês tomarem um café, tá bom? Vamos só avançar aqui um pouquinho, que o cheiro ali tá bom. Tá. Eu falei que eu só quero vir para cá agora, viu? Que aqui a gente é bem tratado, né? Café é bom. Tem 2 pontos do edital que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que a gente está ouvindo bastante coisa a respeito e está gerando muitas dúvidas nos nossos colegas, tá? O primeiro é a questão de gravar na escola. Eu já comentei isso com vocês no primeiro encontro que a gente falou sobre o planejamento. No edital está escrito preferencialmente. Preferencialmente não é obrigatoriamente. Por que o preferencialmente? Porque no edital está escrito, é uma simulação de uma aula, não é isso? A gente simula a aula onde? Na escola. Preferencialmente, porque tem muita gente que vai fazer esse concurso e que não está em sala de aula. Então, se você não tem a referência de uma escola para poder utilizar, como é que você vai conseguir fazer essa gravação na escola? Tá? Então, cuidem disso para vocês se organizarem. Se for gravar na escola, vou usar o exemplo que o Pro trouxe ali para mim já de dúvidas hoje. Estou aqui falando. Estou explicando. Usando a lousa, o PowerPoint, o que vocês quiserem. Se eu fizer isso aqui para dar mais destaque para o meu slide, mas eu sair de cena, já era. Grava de novo. O seu vídeo não vai passar. Está escrito no edital, o professor precisa aparecer o tempo todo. Ah, Pro, mas é a minha mão que está lá mostrando. Isso é o que você está falando. Eu não sei se é a sua mão ou não. Então, você é a estrela principal do momento. Tá? Então, é você aparecendo. Outra coisa, eu vi alguns vídeos e aí o pessoal, eu dei bastante dica nos grupos para vocês fazerem tabelas, né? Ou simular que vocês estão coletando as informações dos alunos. Ah, olha só o que esse grupo falou, e ir registrando com eles, não é? Para dar ideia de interação. E aí, no momento do registro, o que as pessoas estão fazendo no vídeo? E fica de costas. Prepara, então, já a lousa para isso, e aí você vai escrever sem perder a conexão com a sua câmera, que é o seu aluno. Tá? Então, é de lado, sem perder essa conexão. Tá? Então, cuidem disso também com bastante atenção. Tá bom? Oi. Caso, eu faço questionamento, simulo que eles respondem, mas não fiz o registro. Não tem problema. Não tem problema. Grupos, assim, igual você mostrou o exemplo agora. Não tem problema. Tem problema. É que tem alguns casos que a gente está pegando no exemplo, construir uma tabela ou construir uma lista a partir das informações da turma. Aí você vai fazer um registro interativo com eles no quadro. Então, se tiver esse registro, só tomar o cuidado para nunca ficar de costas para a câmera. Né? Então, para você manter a conexão ali com a turma. Tá bom?
Acho que esses eram os pontos do edital que eu queria reforçar. Alguma dúvida com relação ao que está no edital? Pode falar, Pro. O que é para lançar conteúdo? Tem lá negócio de habilidade do Grupo Paulista, tem que anotar habilidade, colocar o tema, a série. O que tem que mencionar lá para o pessoal saber? O que o pessoal está fazendo? Se você vai gravar na lousa, usando a lousa, você pode. Vou usar PowerPoint, vai usar nada. o mais simples possível. Então, você vai trazer na sua fala. Então, você vai trazer na sua fala. Não vai anotar nada? Você não precisa, não, em nenhum lugar está escrito que você é obrigado a fazer esse registro, tá? Você é você. Então, o seu upload de vídeo está lá com o seu nome, então eles não vão perder o seu vídeo, eles vão saber que o vídeo é o seu, tá? Já para poder a gente se acalmar com relação a isso. Se eu estou usando aqui uma projeção, uma cartolina, um PPT, seja lá o que for, a gente vai ver 2 exemplos hoje de vídeos que o material foi preparado colocando a habilidade e o objetivo. É uma forma a mais de você se identificar ali naquele processo. Você pode colocar? Você pode colocar. Lembra que no roteiro eu falei para vocês, para todos os grupos, isso eu tenho certeza absoluta que eu falei. Pessoal, olha, boa tarde, tudo bem? Na aula de hoje, o nosso objetivo eu marquei bem isso com vocês, porque a ideia é que eles analisem ao longo da videoaula se as estratégias pedagógicas que você escolheu, elas dialogam com esse objetivo. Por isso o planejamento. Se não tiver um roteiro bem planejado, a videoaula não vai ficar boa. Não adianta. Se a gente levar tudo no improviso, no meio do caminho a gente vai se perder. Aí você perde essa conexão com o objetivo da aula. Então, eu coloquei lá, olha, na aula de hoje, nós vamos, não preciso nem falar o objetivo, mas se eu já começo. Pessoal, olha, na aula de hoje, nós vamos comparar as características. Eu estou falando que é comparar. Então, ao longo da aula, eu vou precisar mostrar estratégias que levem a esse comparar. É isso que vai fazer a diferença na sua videoaula. Além disso, a sua presença enquanto docente, a sua mediação, o jeito que você lida com o seu aluno. Aí eu brinquei ontem numa turma, né? Eu falei, gente, é vida real, situação real. Aí eles começaram a rir, né? Eu falei, eu já sei por que vocês estão rindo. Não é para poder falar, para, fica quieto. Não interrompe, ó, para de mexer com seu amigo, ó, presta atenção que eu estou aqui na frente dando aula. Não é essa vida real, tá? Essa daí não existe. Então, é uma interação e uma dinâmica constante. É quase uma aula expositiva, né? Nesse caso, você vai fazer uma aula expositiva simulando uma interação com o aluno. Por que essa simulação, gente? O edital, todos os livros que estão na parte geral do edital, falam sobre educação integral, sobre metodologias ativas, sobre protagonismo do estudante. Então, se eu tenho isso na concepção geral do concurso, eu não posso pensar em uma videoaula que não mostre que eu considere isso na minha aula. Percebe? Todas as partes, elas se conectam. Então, eu não posso desconsiderar isso. Tá bom? Que mais, gente? A minha dúvida com relação à educação especial é no anexo 7, né, que é o estudo de caso, que o enunciado fala assim: o conteúdo da prova prática, entre parênteses, plano de atendimento individualizado, e produção e apresentação de vídeo. Então, na educação especial, quando eles falam de um plano de atendimento individualizado, não é que você vai dar aula só para essa aluna. Tá. Você vai propor uma estratégia que você considere essa aluna como alvo. Tá. Outra dúvida. Eu sou de educação especial e lá no concurso, é aquilo que eu te falei, não tem nenhuma habilidade não precisa colocar. Especial. Mas aí eu vou entrar na sala e eu vou dar qualquer aula. Não, uma aula que atenda a especificidade do caso que você escolheu. Mas, por exemplo, no caso dela, né? Se eu for, ela é pré-silábica, eu vou dar uma atividade
que ajude a desenvolver essa questão, avançar para Sim, um na hipótese dela. Tá, é em língua portuguesa, entendeu? Mas aí tudo não posso bem. entrar. E tudo Tá. bem. É tranquilo. Você vai trazer o objetivo, a dinâmica, a perspectiva da mesma forma, mas para atender a especificidade dessa aluna, desse estudo. Tá bom? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Quero ver todo mundo gravando. Tem um pessoal que está em dúvida relacionado se pode editar o vídeo no Ah, sentido boa. de cortar, Boa. emendar, fazer umas conexões Boa marcadas. pergunta, pronto. Boa pergunta. Ontem também perguntaram isso para mim. Posso editar? Pode. Que edição eu posso fazer? Aí é o pulo do gato. Presta atenção. Esse é o diferencial, tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês hoje, por exemplo, que a gente tem edição, até que, acho que o que eu mostrei ontem foi até eu mesma que gravei. Eu estou falando, olha, então nós precisamos descobrir na aula, no nosso encontro de hoje, que a gente não usa o termo aula, tá? No encontro de hoje, nós precisamos investigar a diferença entre notícia, reportagem e uma outra coisa que eu não lembro o que é. Pesquisa. Então, quando eu viro, aparece um lettering escrito notícia, reportagem e pesquisa. Esse tipo de edição você não pode fazer. Não pode. Não pode colocar aquela barra de apresentação embaixo, professora Eliane. Não, essa edição não pode, porque isso não entra numa simulação de aula real. Certo? Agora, estou lá gravando. O carro do ovo passou na minha rua. Você está nos 4 minutos e 50. A aula ficou sensacional. Você se sentiu uma atriz global. Aí você fala, caramba, né? Eu sei que não é caramba que vocês vão falar, mas você vai falar, poxa vida, vou ter que gravar tudo de novo? O que você faz? Você está ali gravando, você sentiu que foi interrompida, deu vontade de tossir. Gente, você começa a gravar, dá vontade de tossir. Você para, olhando para a câmera, não perde nunca a conexão com a sua câmera. Parei, olho onde estão as minhas mãos, parei, congelei olhando para a câmera, 2 segundos. Aí eu posso sair, eu posso tomar minha água, eu posso esperar o carro do ovo passar, eu posso tudo. Volto e o vídeo está rodando. Volto para a mesma posição que eu estava, tomando cuidado ali para poder ficar com as mãos. Parei, olhei para a câmera, 2 segundos ali travada, continua a falar. Isso me dá um ponto de corte no vídeo. Eu vou hoje passar um programa para vocês, que é no celular mesmo você faz o corte. E você não pode colocar transição, glitter, explosivos, nada disso. Mas o corte ali, só para poder emendar uma cena na outra, não interfere, tá? Não está em nenhum momento dizendo isso. O que você não pode é fazer todo esse planejamento, né? De fazer uma aula tipo videoaula para o ensino superior, que daí eles fazem um monte de recurso, de compartilhamento de telas, de imagens e tudo mais. Isso não, tá? Mas nesse caso mais sutil, colocar um corte ali no meio, uma emenda simples, não vai interferir no seu resultado, tá bom? E aí eu vou compartilhar com vocês alguns programas que você pode fazer isso, tanto pelo computador quanto pelo celular, que é mais... Eu gosto do celular, que é bem mais prático. Compartilhar a tela. Eu não compartilhei porque eu não comecei ainda. Estou só tirando dúvidas. Já vou colocar. Legal. Agora a gente vai de verdade. É que eu vou ter que abrir pelo Drive para poder não interromper o compartilhamento. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente vai olhar alguns vídeos agora. Oxe, que doido. Nós vamos olhar alguns vídeos agora. E dentro desses vídeos, eu quero que vocês peguem a ideia de tudo que a gente conversou no primeiro encontro,
olhe para essa ideia do planejamento, olhe para essa ideia da linguagem, da entonação, da postura, das vestimentas, o foco. Quando você olha para um vídeo, é legal você identificar o foco, para onde a sua atenção fica presa naquele vídeo, tá? Agora parou. Só que eles precisam ficar com o áudio fechado. Vai fechando todo mundo aí. Vamos lá. Nossa ideia aqui é fazer uma... Chegou a tela aí para eles? Chegou, né? Sim. Então, a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é para a gente poder olhar para a situação e a gente pensar ali no like ou no dislike para aquela situação, tá? Os vídeos, todos eles são produzidos dentro de um contexto. Esse contexto a gente não pode desconsiderar, claro. Só que o nosso olhar agora é pegar a ideia desses vídeos e trazer para a concepção do nosso concurso. E aí, dentro dessa concepção, a gente ter essa análise um pouquinho mais crítica, tá bom? Para não cometermos os mesmos vacilos quando formos gravar os nossos vídeos, tá bom? Então, vamos lá. Só fiz o roteiro. Só fiz um roteiro, vocês estão que estão. Mas ainda Eu já vou olhar o de vocês. ainda para falar na câmera. Não, que timidez, o quê? Gente, desculpa, vai rolar propaganda, tá? O meu não é YouTube Premium. Ah! Aquela propaganda de viagem, sabe? Aquela viagem que vocês querem fazer depois que forem aprovados. Isso prova que a Fran é rica e viaja bastante. Ai, pronto! Mentira! Não vem com isso, não. Mó mentira você. Não, pesquisou passagens aéreas. Para, gente! Vocês estão muito penteiros. Vocês estão muito penteiros. Segui caminhando na direção do muro. Não via nem ouvia ninguém além dele. No entanto, o pequeno príncipe replicava de novo. Sem dúvida alguma, você verá onde começam as marcas de meus pés na areia. Vai ter só que me esperar. Estarei lá esta noite. Eu estava a 20 metros do muro e continuava sem ver ninguém. Após um silêncio, o pequeno príncipe falou: seu veneno é dos bons? Tem certeza de que não vou sofrer por muito tempo? Eu me detive, o coração apertado. Já vou parar esse. O que podemos considerar dentro da concepção deste concurso sobre o vídeo? Positivo. Que mais? Tem interação. Não tem conexão com a câmera.
tem que ser um pouco mais espontâneo. A vestimenta não está adequada, grita, né? Muito. Acho que é algo que, mesmo sendo para criança, mesmo sendo não, principalmente por ser um vídeo para criança, é uma questão que impacta bastante. Mas tem uma outra coisa aqui bem interessante também para a gente pensar. Toda a produção. Vocês prestaram mais atenção nela num dado momento ou no intérprete de Libras? Ele é muito mais expressivo, né? Ele vai e aí você começa a prender mais a atenção no que ele está fazendo do que na própria leitura. Tem mais um ponto que eu gostaria que vocês chegassem nele. Ela foi monossílaba. Monossílaba. Gostei, Pro. Ela só lê também, ficou lendo. Mas essa leitura, vocês acham que teve assim um preparo antes? Não, eu achei que porque por ela estar lendo, e eu percebi para mim que era voltada para criança, eu achei que não está combinando aqui. Não sei se essa palavra certa. Tá. Oi? Olha só. Vocês lembram quando eu falei com vocês? Vou colocar aqui esse aqui como exemplo, tá? Lembra quando a gente conversou que muitos de vocês trouxeram que queriam fazer os slides, né? E usar os slides como apoio para trazer a contextualização. E eu falei, tudo bem, porque nas salas do Estado nós temos as televisões para fazer a projeção, né? Mas o que eu falei para vocês? Tomem cuidado com esse preparo prévio para usar o slide, ok? Eu tenho o slide aqui pronto. Eu posso usar esse slide com vocês assim, olha, na experiência de aprendizagem, em grupos, os estudantes serão mobilizados a investigar os espaços escolares e coletar materiais de diferentes composições. É uma forma de usar o slide. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sei que eu falo alto pra caramba, mas vocês estão me ouvindo bem, estou usando o slide. Esse é um jeito. Outra forma. Pessoal, quando vocês chegarem aqui, ó, na experiência de aprendizagem, essa experiência de aprendizagem, para dialogar com os objetivos, precisa fazer com que os estudantes, em grupos, eles possam investigar os espaços escolares em busca desses materiais de diferentes composições. Combinado? Eu falei a mesma coisa que está aqui no slide, mas eu não olhei para ele em nenhum momento. Qual que é o nosso erro ao produzir um slide? A gente coloca no slide textos muito grandes para a gente não esquecer, porque a gente tem o receio de esquecer o que precisa falar. Só que se eu me preparo antes, eu posso ler, porque é uma contação de histórias. Eu posso ler. Só que eu preciso estar apropriada dessa leitura. Então, quando a gente bate na tecla com vocês sobre a importância de construir um bom roteiro, é nesse sentido, para você se apropriar daquele roteiro. A Pro, quando gravou e deu 7 minutos e não conseguiu concluir, quando você fez a segunda vez com 5 minutos e 40, tem muita coisa do roteiro que você já tinha decorado, que você tinha que falar. E na hora que você fizer uma terceira ou uma quarta vez, fica mais fluido ainda, porque você já se preparou sobre aquilo que você tem que falar. Nenhuma aula, gente, é improviso. Uma aula é planejamento, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou mostrar para vocês agora outra contação de histórias, só para vocês fazerem um comparativo com esses pontos que nós trouxemos de destaque, tá? Porque a minha ideia aqui é mostrar para vocês a importância dessa preparação, tá? Vamos lá. Não pesquisei TV nenhuma. Não tenho em casa, tá? Intriga da oposição, isso. Problema, para de funcionar depois de um tempo. A pedra do seu anel brilha mais do que o sol. É para criança, gente. Fazer uma casa de farinha, bem maneirinha
Ela decidiu contribuir com o que tinha de Ó. melhor. Como adorava ler, ouvir, cantar e contar histórias. Ela foi para o meio de uma praça e começou a contar e a cantar e a dançar e a cantar e a contar. Acontece que essa mulher, ela era diferente. Ela havia herdado de seu avô, um sábio mestre da arte de narrar, o dom da magia alquímica, da arte de ler, de ouvir e de contar histórias. Assim, cada vez que ela ia contar uma história, ela primeiro escutava com o coração das pessoas que paravam para ouvi-la, para então escolher a história que deveria ser contada. A história que precisava ser ouvida. Vou aumentar ali. O computador não está Tá no máximo. O computador? Dá para aumentar o vídeo e também o computador. Vou ver. Tá bom? Tem um menino que brincava, me falou. Tá no máximo. Agora no computador ali. É semente do amanhã. Fica aí. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Vou parar já aqui. Quero saber se tem diferença. Nunca se entregue. Deixa eu tirar, porque senão ela não para. As duas são professoras, tá? Então, é a preparação, gente. É isso, a diferença é o preparo. Eu não quero, a minha intenção não é que ninguém saia daqui um PhD em gravação de videoaula. Não é isso, porque a gente sabe que são vários fatores que interferem nisso. Tá? A gente entra numa sala de aula com os nossos alunos ali, com os 40 ou 52, que eu não esqueço nunca da Pro falando que tem 52, eu sempre lembro de você falando dos 50 da sua sala, tá? E eu falo em todas as turmas, dos 51 da sua sala, uma boa ideia. Aí, se você está ali na sua sala com os seus 50, 40, você tem uma dinâmica com eles que é muito particular daquele momento da aula. E se você, mesmo sendo professor, vir para cá, para onde eu estou nesse momento, também como professora, a sua dinâmica, a sua interação é outra. É diferente. E a mesma coisa quando a gente vai fazer uma gravação, a gente sabe que é diferente. Mas nós precisamos buscar recursos para fazer com que esse momento ele seja um momento mais fluido, menos engessado, menos tenso. Porque o que a gente percebe é que todo mundo vai ficando muito tenso com esse momento. Então, para a gente tentar deixar isso um pouco mais fluido para vocês, tá? Fala, Pro. Eu acho que o que mais incomoda e surge até um certo nervosismo é a questão do tempo, né? Ah lá! Muito preocupado em não atingir aquele tempo máximo. E aí você se preocupa muito com essa questão. De fazer essa gestão do tempo, né? Por exemplo, quando eu fui gravar o meu vídeo, de um rapaz que estava me auxiliando na questão do tempo. Aí, na hora que deu 5 minutos, ele apontou 1. Na hora que deu 6 minutos... Nossa, isso é horrível! Aí eu já... Olha lá, fica apavorado. Aí você acelera. Ó, a primeira gravação que eu fiz de material para EAD foi em estúdio. E nos estúdios, além do ar-condicionado bombando em cima por causa dos equipamentos, eles têm um bendito de um reloginho, gente, que fica na frente, um cronômetro, com uma contagem regressiva. Aquilo é um horror, um horror.
Lógico que a primeira tentativa foi um fiasco total. Eu falei, meu Deus, vou perder o contrato, né? Não posso. O que eu fiz? Esqueci o cronômetro. Nem olhei mais para ele. Fui seguindo na aula. E eu sabia que ele, porque o vermelho ficava piscando aqui, né, do cronômetro, bem no alto. Aqui, mesmo você não olhando, você enxergava que ele estava ali. E aí, quando chegava ali no último minuto, eu sabia que tinha que estar no último slide. Porque tem isso também, tem gente produzindo muito slide. Eu falei para vocês, gente, o menos é mais. Cada slide é, em média, 1 minuto. Aí você produz 20 slides, eu acho que vai dar ruim. Porque daí você vai começar a passar os slides ali, aí vai gerar essa tensão. Lembra que eu falei na nossa primeira aula? Pega o seu roteiro de fala, escreve ele no Word e conta quantas palavras vai dar. Se der 2.500 palavras, você consegue encaixar aquilo em 5 minutos de gravação. Se deu menos, vai dar menos tempo. Se passar um pouquinho, até 3.000 palavras, como a gente tem uma margem de 7 minutos, você consegue, com uma fala tranquila, encaixar isso em 7 minutos. Tá? Eu, até hoje, para todos os programas que eu gravo lá para a rede, eu tenho um roteiro no Drive. E lá no roteiro está escrito: olá, turma, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um encontro. Isso daí eu já falo sempre, mas eu escrevo. Está escrito lá. Aí eu coloco lá, começar o programa simulando uma pesquisa. Então, eu sei que naquele momento ali eu tenho que simular uma pesquisa num livro, alguma coisa nesse sentido. Aí depois eu vou compartilhar as partes de uma notícia. A notícia está lá e eu já sei o que eu tenho que falar. A primeira parte da notícia está escrito. O que eu mudo é o jeito de falar. Se não escrever, você estoura o seu tempo. Aí você se perde, aí vai rolar improviso, e aí, como não é algo que vocês fazem sempre, você acaba não tendo ali o jogo de cintura para poder lidar corretamente com o improviso. Então, precisa escrever esse roteiro, tá bom? Vamos ver mais um? Esse é o de 57. Também não estou comprando carro. Ele fica, deixa ele vai ver. Olá, estudantes da EJA, como vocês estão? De entender. Boa aula! Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a classe dos numerais, ok? Mais uma classe de palavras para a gente compreender. Lembra que quando a gente falar em classe de palavras na língua portuguesa, a gente está falando de uma classificação morfológica. O numeral é mais uma classe que a gente vai aprender hoje. E aí você pode estar pensando, essa aula de português ou de matemática, eu vou aprender números na aula de língua portuguesa? Calma, vamos aprender essa distinção que é bem interessante. Olha para cá, olha para esse número 34. Tá vendo como ele está escrito aqui? Você reconhece esses números, você reconhece esses sinais. Esse número 34, para ele ser expresso de forma gráfica, eu preciso de um numeral, que eu posso escrever dessa forma ou escrever por extenso. O número indica uma quantidade, ou seja, este é o número 34. O numeral indica a expressão de um número. A expressão gráfica desse número aqui é o 34, assim como poderia ser a expressão com as palavras 34. Esse número 34, ele é formado por dois algarismos, o algarismo 3 e o algarismo 4. Ou seja, só por aí a gente já tem 3 distinções. Entre os algarismos, a gente utiliza os algarismos indo-arábicos no nosso sistema de comunicação normal, né? O 3, o 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Existem os algarismos romanos também, lembra deles para fazer essa distinção, porque aí você percebe que a grafia também é diferente. E existe a classe dos numerais, cuja função é representar graficamente os números. Por isso que essa aula é de língua portuguesa, porque a gente está falando de palavras, de um grupo de palavras. Palavras essas que têm funções variadas dentro da língua portuguesa. Entre as funções dos numerais,
nós temos a função de expressar quantidade. Então, se eu digo, estamos gravando uma série há 20 dias. Esse 20, essa expressão da quantidade marcada por uma expressão gráfica. Bom, vamos lá. Professora, não está saindo som, não. Está ligando aqui. Não está saindo o som, mas a guia está sendo compartilhada. E o meu áudio está aberto. Sei, agora. Aqui alguma coisa? Ó, o áudio está aberto aqui. Tá tudo certo, dá para te ouvir perfeitamente. Ah, obrigada, Priscila. Ô, Priscila, você ouviu o som do vídeo? Sim, tudinho. Então, é outro... Então, vamos lá. Desse vídeo aqui que a gente acabou de falar, acabou de mostrar, o que a gente pode trazer aqui para o nosso campo de reflexão para esse concurso? Tá bom, achei ótimo. Achou que tá ok? Tem uma viradinha, mão no bolso, lembraram das mãos no bolso? Boa! Mas prende a atenção. Sim, a forma que ele vai conduzindo prende a atenção, né? Eu nem vi como. Vocês viram que ele está usando a lousa como recurso? Sim. A lousa você tem ali como recurso. Você viu que, embora ele vira, mostra o número. Aí ele vira, mas ele não está lendo nada do que está escrito ali. Em alguns momentos a fala um pouquinho acelerada, talvez, mas daí também é perfil, gente, de cada um, né? Não dá para poder ser tão metódico com tudo, né? E a gente não vai considerar o intérprete de Libras, porque isso é ferramenta de edição, porque atrapalhou um pedaço da lousa ali, mas isso não entra para vocês, tá? Então, eu posso usar o recurso da lousa. Eu estou considerando aqui que foi gravado para o público da EJA, então é outra perspectiva, né? A linguagem, a forma de interagir, ela é diferente, e eu consigo ter os tópicos ali do vídeo de maneira muito tranquila. Tudo bem? Deu para poder ver a diferença? Agora tem mais um aqui. Oi. Nessa mão não pode ou não é? Não é adequado para os meninos, tá? Porque tem uma linguagem psicológica por trás disso aí, então não é legal. O que eu sugeri para o pessoal ontem é, se for... por isso que vocês estão pensando mesmo. Não é por causa da psicologia, é isso mesmo. Já explica direito. Porque você faz um direcionamento para os órgãos genitais. Tá. Então, não, dentro da linguagem corporal, é a mesma coisa. Você está trabalhando de braço cruzado. Você está afastando as pessoas de você. Você evita a comunicação visual com as pessoas. Eu não ligo, Pro. É maluco isso, gente. Já viu? Ela não quer que eu me aproxime dela. Na dúvida, gente, para ficar... Por que o pessoal gosta tanto de fazer selfie? Por que o pessoal gosta tanto de fazer selfie? Ah, vaidade. Você não precisa se preocupar onde coloca as suas mãos. Aí você vai tirar uma foto de corpo inteiro e agora? A mão vai aqui, a mão vai no bolso, eu cruzo o braço, o que eu faço? Pronto, aqui não aparece mais nada. Acabou o problema das mãos. Põe uma caneta na mão. Acabou. Não põe régua. Sabe por quê? Eu vou falar por uma experiência própria, gente. Você se empolga e aí quebra a régua. Então, a caneta é uma boa alternativa. Não é para poder reger uma orquestra, tá, gente? Uma caneta. É só para você ter ali na mão algo que você pode até usar ali como recurso. Então, a caneta ajuda. Brincadeira, gente. A régua pode usar, mas não seja destrambelhado igual eu, porque eu quebrei a régua. Professora, mas quando estou em sala de aula, assim, não gesticular muito, né? Não tem problema. Com as mãos, né? Só tem que tomar cuidado com aqueles gestos que a gente já falou. Né? Que a gente tem que tomar cuidado com a posição. Eu falo muito com as mãos. Eu sou expressiva para tudo. Mas tomar cuidado com os gestos da mão. Para não simular nenhum gesto obsceno. Sem querer. Não é que a gente faz de maneira intencional. Né? Mas tomar esse cuidado. Fala, mãe. Só para dar, assim, sobre essa questão da linguagem corporal, né? Se tiver uma pessoa também querendo suicidar, você tem maneira de olhar para cima. Olhar para o chão e se mata.
Outra coisa, se a pessoa estiver mentindo, também ela olha... Ela não consegue fixar o olhar para você. E às vezes ela olha para baixo, entendeu? Quando ela está mentindo. Nossa, essa do suicídio eu não sabia, ela não. olha pra cima, ela Que tá doido. tentando, essas ideias. Essa eu não sabia. Ai, já deu calor de novo. É isso que dá, a professora não parar quieta. Você quer ideias, né? Você está pensando em alguma coisa, olha, você olha para cima. Você tá Que mentindo, doido. você olha pro chão. Então, olha, não encara. A questão do contato visual, essa eu já sabia. Agora a gente vai olhar uma assim, bem caseira, tá? Adoro as produções caseiras. Deixa eu ver se é essa. Só ver o que vem de propaganda agora. Eu vou lembrar de você, você vai ver só. Ai, sonhos, né? Sonhos. Tá? Não, No gente, canal, tá ok? Vamos lá? Esse não tem propaganda, bem feito. Não terminando? Eu gravando aí. Boa noite, galera aí do WhatsApp. Boa noite aí a galera do YouTube, Facebook, as redes sociais. Professor Belarmino Mariano, né? Mais uma vez aqui tentando transmitir essa live para vocês. Sei conectar aí o som, a imagem. Vocês vão me dizendo aí, tá ok? Para que a gente possa fazer um bom trabalho. Como combinado, né? Estamos aqui tratando um pouco sobre teoria da geografia, né? Teoria e evolução do pensamento geográfico. Essa é a ideia, certo? E espero que vocês interajam, certo? Vocês possam comentar, possam dizer o que vocês acham, ok? Bom, falar um pouco sobre o tempo. Aqui em Guarabira, nesse momento, muitos raios, muitos trovões. Choveu à tarde, né, e tem muita coisa que está passando aqui do ponto de vista da meteorologia. Já deu, né? Na direção aqui. Já deu. Já me encontrei. Já deu, né? Você viu que eu joguei o meu assim que eu comecei a aula, né? Mania de chiclete na boca. O que a gente pode dizer, gente? Tá, né? Dicção. Tentando ser, né, um youtuber daqueles de games, né? Para você já ter uma conexão ali, mas não funcionou. Está falando, tentando apresentar Não coube. Ótimo. Comentários particular. O que eu quero saber do tempo lá? Vamos falar então do tema da aula, né? E o espaço, gente? Está sentado. O estar sentado, dependendo da situação, até funciona. Para nós não funcionaria, né? Mas eu fiz alguns vídeos de experiências, por exemplo, que eu precisava. Aliás, essa mesa ia ser ótima lá para mim. Eu forrava a mesa com TNT escuro, e aí eu precisava mostrar a experiência, então aí eu até ficava sentada. Mas no nosso contexto, não. Que mais, gente? A bandeira. Se fosse do Corinthians, não teria. Não, senhor, não podia também. Nós precisamos ser neutros nessas linguagens que nós compartilhamos, né? Então, não é legal, cuidado para usar. Ainda brinquei aqui a questão do uso de camisa de time, de futebol, uma coisa mais informal, mais despojada. Então, toma cuidado, tá? Com essas escolhas que vocês vão fazer. E outra coisa, vocês viram que ele estava arrumando ali na hora, né? Viram o computador. Gente, a interrupção do filho é até, assim, normal, porque durante a pandemia foram tantas interrupções que a gente passou, mas, assim, o ajustar ali o posicionamento na hora, o enquadramento ali na hora, né? Toda hora arrumando o óculos para poder tentar ficar melhor. Eu não sei como é que tá o som. Não, e assim, ele falando... Já deu, olha, eu não deixei nem um minuto, hein? Fala, Pro. Não, eu queria só colocar, que o professor não tem
Religião não tem partido. Não tem nada. Não tem nem vida. Não tem nem vida. A gente não tem nem vida. Com exceção do Corinthians, hein? O Corinthians é uma religião, é um time. Oi, pode falar. Ok. Pode. Porque tanto que nas escolas, as escolas têm, a projeção da escola não é igual essa que a gente usa aqui, né? A projeção da escola, ela é já na televisão, então pode. Se você for fazer isso em casa e você quiser espelhar o seu computador na televisão para simular essa mesma situação, tudo bem, tá? Só tomem cuidado nessa organização, porque dependendo do jeito que vocês organizarem em casa, vocês até dão essa ideia de sala de aula, gente. Fica muito mais tranquilo. Aí tranca todo mundo nos outros cômodos para ninguém te interromper, amordaça todo mundo e aí grava. Mas você pode espelhar usando o recurso, por quê? Porque é um recurso disponível nas escolas, tá bom? Mais alguma coisa desse? Agora eu quero olhar um último que está rodando muito nas redes sociais, que é de um professor da rede estadual. Ele fez uma análise do edital, né? Pegou ali parte por parte do edital, e eu peguei esse vídeo dele para a gente poder... E depois ele grava uma videoaula e ele reage à própria videoaula dele, tá? E eu peguei esse para a gente olhar alguns pontos dos recursos que ele usa para gravar o começo do edital e depois o recurso que ele utiliza para poder gravar a videoaula, tá? Porque ele já grava essa videoaula com esses equívocos para ele mesmo reagir e sinalizar, olha, isso não é legal, igual a gente está fazendo aqui, tá bom? E aí eu já deixo vocês tomarem um café, tá? Em Guanabira, fica no estado da Paraíba. Você já foi pesquisar onde fica, né? Acho que é no Rio de Janeiro. Eu vi esse vídeo, é muito legal. Isso aí eu já vi. Conheço o Rodrigo da nova escola. Não é qualquer cartão. Já vou parar aqui. Porque, embora seja a intencionalidade do vídeo, ela seja, né, para poder trazer essa customização do edital, vocês percebam que o microfone já cobre totalmente o rosto dele. Fica abafado. Então, para quem usa microfone, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você fala muito perto, dá a impressão que você está cuspindo o tempo todo no microfone. E isso, a sensibilidade para a captação desse áudio, ela é muito grande, então pega fácil o ruído. Eu gravo e eu não uso fone, microfone de lapela, eu não uso nada. Mas aí a gente tem que pensar numa estratégia muito específica para esse tipo de gravação, tá? Principalmente para vocês que vão gravar na escola. O que o pessoal está fazendo? Está colocando o tripé com o celular mais ou menos na distância que está esse tripé aqui que eles estão fazendo a transmissão. O que acontece? Ele está me pegando num posicionamento bom, a gente teria que cortar as laterais, né, para poder ficar só centrado aqui. Só que a minha captação de som, se eu estivesse usando o celular, ela está longe demais. É que eu estou transmitindo pelo som do computador, então está perto de mim. Como eu falo alto, não interfere tanto. Se você está lá na sala de aula e você vai fazer essa gravação, se o seu celular ficar muito longe de você, ele pega mais ruído do entorno do que a sua própria voz. E aí isso dá eco, tá? Então, o que você tem que fazer? Aproximar o tripé de você. Eliane, eu preciso aparecer de corpo inteiro? Não, você precisa aparecer, tá? Então, você aproxima o tripé de você para pegar o enquadramento correto da lousa ou do PowerPoint, o que você for utilizar para gravar, tá? E quanto mais próximo você estiver do seu celular ou do microfone do computador, o que você for utilizar, menos ruído do entorno você vai pegar. Eliane, se eu for gravar pelo computador, eu posso usar aquele fone sem fio para poder abafar um pouco o ruído?
qualquer fone de ouvido que você coloca, você limita os ruídos externos, você concentra o áudio na sua fala, tá? Então, pode. Só não aconselho usar o fone pendurado mesmo, porque aquilo pode interferir de alguma forma. Então, se for para poder usar o fonezinho Bluetooth pequenininho ali, invisível, tranquilo. Porque daí abafa o som do entorno, tá? Então, cuidado com esse posicionamento do tripé para quem vai gravar na escola, tá? Vamos ver mais um pedacinho aqui. E outra coisa, as mãos dele aqui o tempo todo, com vários gestuais ali que não caberia dentro dessa nossa proposta, tá? Só ver se eu estou compartilhando a guia certa com o pessoal. Tá. Ele está saindo. Vamos lá. Agora vai. Eu peguei aqui no próprio site da VUNESP. Então vamos começar aqui a leitura. Vamos lá. A prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo. Vamos lá. Nesse caso, vou dar outra pausa aqui, porque ele já está usando um recurso que é a tela compartilhada. Esse tipo de recurso ele é possível de ser gravado se vocês utilizarem o computador para isso, tá? Então, ele aparece aqui em tamanho reduzido, ele continua em tela, tá? Tem 2 aplicativos que a gente consegue fazer esse tipo de gravação. O Meet também possibilita esse tipo de gravação, mas algumas contas específicas. O plano básico do Google não permite gravação via Meet, tá? Só o plano mais avançado. Só que a gente tem 2 aplicativos que eu vou indicar para vocês, que são gratuitos, que dá para poder fazer isso. Eliane, você aconselha? Não. Não, tá? Posso arriscar? É uma escolha, não está em nenhum lugar escrito que você não pode. Só que, por que isso daqui eu não indicaria? Porque você está trazendo uma aula, tá, mas é uma aula real, escola, com seus alunos? Não é, gente. É um tipo de transmissão que você faria numa aula online. Aí, tudo bem, tá bom? Então, toma só cuidado, porque eu já falei várias vezes isso, o menos é mais. Às vezes você traz uma proposta bem mais simples e você vai conseguir se mostrar muito mais do que inventando muita moda aí no meio do caminho, tá bom? Aí mais para frente ele usa outro recurso, ó. Com duração de 5 a 7 minutos. Aqui é um primeiro ponto que eu vou dar uma dica para vocês. Ele vai falar tudo que eu já falei, não... tá, gente? Só que eu não gravei, não ganhei view. Olha o pulo do gato. O melhor da vida é viajar e aproveitar a natureza. O Recanto Alvorada é um eco-resort completo. Do gato. O que eles querem preferencialmente? Ó, aqui ele usa outro recurso, tá? Eu vou deixar o vídeo correr um pouquinho, mas aqui a gente já tem outro recurso. Ele usa o mesmo compartilhamento de tela, porém, ele aparece em maior destaque, né? Então, tela dividida aqui. O edital está em meia página e ele está na outra metade da página, tá? Eu vou falar agora, porque chegou bastante gente depois. Aqui na mesa o pessoal deixou uma lista para vocês colocarem o nome de quem tem intenção de gravar aqui hoje com o apoio do pessoal que vai vir aqui para ajudar vocês, tá? Então, o pessoal colocou aqui em ordem de chegada. Quem quiser, coloca o nome aqui depois, tá bom? Lembrando que é cobrado R$50, né? Pelo técnico. Então, vamos lá. Que vocês gravem. Olha só, esse é o pulo do gato do edital. Você pode gravar em qualquer local, mas tem que estar iluminado e sem ruído. Então gravem preferencialmente diante de um quadro negro ou quadro branco. O que acontece? Você pode gravar do lado de uma televisão? Pode. Você pode gravar do lado usando um slide? Pode.
Mas quando você olha esse pulo do gato, você fala, preferencialmente. Então você pode gravar, mas se você gravar com quadro negro ou quadro branco, a lousa, eles preferem, tá bom? Outra coisa, gente, toma muito cuidado com a parte técnica que eles estão olhando. Olha só, eles não querem ruídos e sem ruídos, tá? Então, se você for usar um microfone, verifica bem. Se você for usar o microfone do celular, verifica bem, tá bom? Ó, a videoaula deverá ser uma simulação de aula. Isso eu acho muito louco. Considerando que os alunos estariam do outro lado da câmera. Tá. Gente, ó, o segredo tá aqui. Na hora que você estiver gravando a sua aula, tenta imaginar que os alunos estão do outro lado da câmera. Como? E aí, galera, tudo bem? Gente, fui claro? Pessoal, entendeu? Sabe aquelas coisas que só nós, professores e professoras, fazemos na aula? Então você tenta simular isso. Não vai... Tudo que a gente já conversou aqui, tá? Eu só quero que vocês observem as estratégias de gravação. E aí... Mas ele fala, se é o perfil, o ensino médio, você trata com esse perfil mais jovial, né? Mais de aproximação. Você não vai falar, e aí, cambada, tudo bem? Aí não, né? Oi, jovens, oi, pessoal, oi, turma. Vocês não podem falar tudo que vocês pensam. Ó, agora ele vai fazer uma simulação dessa gravação e aí a gente vai olhar alguns pontos de atenção aqui, tá bom? Seguindo o edital, porque fica mais fácil. Então, a gente fez a leitura do edital. Vamos olhar uma aula conforme o edital e depois a gente vai discutir essa aula, beleza? Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Preparados para mais uma aula de geografia? Pois é, já pega o caderno que a aula hoje vai ser sensacional. Lembra, na aula passada, quando a gente discutiu sobre tempo e clima? Pois bem, hoje nós vamos discutir sobre as práticas humanas e as alterações climáticas. Sim, o ser humano ele tem capacidade de alterar o clima? Sim. Bom, mas antes de nós compreendermos e aprofundarmos sobre este conteúdo, vamos entender aqui qual é o objetivo desta aula. Vem comigo então. Então, hoje nós, em conjunto, vamos conhecer algumas causas e consequências das alterações climáticas provenientes de práticas humanas. Amores, aqui é muito importante que eu destaquei algumas, pois ao longo das aulas nós vamos conhecendo várias. Hoje não, nós vamos conhecer algumas causas e consequências. Mas, antes de começar aqui a destacar com vocês, vamos entender o seguinte. O que é uma alteração climática? A alteração climática corresponde principalmente à mudança da média de temperatura do clima da Terra. Vocês lembram que nós discutimos, inclusive, vocês apontaram no caderno e fizeram um trabalho muito incrível sobre tempo e clima. Beleza? Então, a mudança climática é uma alteração da média térmica, da média de temperatura da Terra. Sim, amores, a Terra, nas últimas décadas, ela vem aquecendo, ela vem esquentando. Vou fazer o seguinte, vamos entender aqui um pouquinho das causas que levam a esta alteração climática. Vem com o professor aqui. Uma das principais causas é o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Importante. Antes de mais nada... Podemos parar já? O que podemos dizer a respeito? Ele está lendo muito na lousa e não está interagindo um pouco com os alunos. Ele está numa aula muito expositiva, só ele fala, não tem interação. Embora ele fale com a câmera, simulando que está falando com a sala, ele não dá abertura para a sala falar, entre aspas, nada. A Pro já trouxe ali o gestual muito marcado de todos aqueles gestos que a gente falou que tinha que tomar cuidado para não fazer. E aí vocês conseguem perceber que agora, quando a gente olha no vídeo, isso se torna agressivo para o nosso olhar? Né? Então, não fica uma coisa leve, não fica uma coisa tranquila. O jeito de falar. Está muito rápido. Rápido, muito forçado ali a questão dos amores. Muito técnico. Muito técnico para algumas coisas. E a lousa?
A lousa também não. Muita informação. O que eu poderia tirar daqui? Vocês acham que a gente poderia tirar o que daqui? O objetivo já está na fala. O objetivo, eu acho que poderia tirar, porque ele já falou. Já ficar. A habilidade do cantinho aqui. Aqui, a habilidade, ó, uma coisa importante, ó. O fato dele estar na lousa, ele de vez em quando virar e cobrir algumas partes e expor outras, não tem problema, tá? Então, uma dúvida que vocês trouxeram, e por isso a escolha desse vídeo também. Coloco ou não coloco a habilidade? Eu posso colocar, mas eu preciso ler a habilidade, gente? Não. Eu preciso deixar claro que o meu objetivo e a proposta da minha aula, ele dialoga com essa habilidade. Isso sim. Senão, se eu não deixar claro qual é o objetivo daquela aula, eu não consigo estabelecer essas relações na hora de avaliar essa aula, tá? Então, esse é um ponto importante. A pergunta que ele faz para disparar as discussões, seria necessária aqui? Não. Não. Então, eu já limparia o tema da aula ali, já limparia aqui, o objetivo já sai, passa a habilidade para cá, eu consigo explorar mais a imagem, que daí eu teria uma intencionalidade de uso dessa imagem mais forte, tá? E aqui em cima ele traz um exemplo de um projeto que tem relação com a temática da aula, que também poderia vir na fala, não necessariamente precisaria compor esse cenário para a aula. Então, são detalhes que, quando a gente vai olhando, a gente começa a perceber que o menos é mais. Eu posso usar a lousa, giz, lousa e saliva nunca falha, essa é a verdade, tá? Então, uso a lousa, mas eu planejo o uso dessa lousa já, para que eu consiga fazer tudo aquilo que eu preciso e chegar no meu objetivo. O objetivo da aula é conhecer algumas causas e consequências dessas alterações climáticas. Então, ele vai trazer essa explicação e, ao final da aula, ele precisa levar a turma a conhecer algumas causas e consequências desse processo. Tudo bem? Mais alguma coisa aqui que a gente possa pontuar dentro do que nós já conversamos? Não? Eu acho que tá. Pode falar. Pareceu para mim que ele não estudou. Ele fez uma decoreba rápida e está inseguro. Ou usou o improviso da aula. Eu acho que ensinar requer preparo. O planejamento. Tem que ser natural. E não tão mecanizado ali. Tá muito mecânico. Precisa saber sobre o que você vai falar, sobre todas as conexões que você vai fazer. A gente sabe que durante uma aula existem muitos imprevistos, perguntas que podem surgir ali no meio da aula e que você vai precisar usar o seu repertório para mediar. Mas a essência do que eu preciso desenvolver, ela precisa contemplar o meu objetivo. Então, volto a dizer para vocês, para gravar, eu preciso ter um roteiro. Sem um bom roteiro, eu não consigo ter uma boa qualidade na minha gravação. Tudo bem? Então, eu vou parar aqui, vou deixar vocês tomarem um café, aí a gente volta para a gente poder olhar os aplicativos e as últimas dicas que nós temos, e aí eu vou olhar os roteiros de quem já está com os roteiros prontos, e a gente vai tirando as últimas dúvidas aí para vocês gravarem. Tá bom? A coragem, agora é a hora da verdade. Oi, amor.